Hoje eu quero comentar com você uma treta, né, um problema e enfim, um desentendimento que aconteceu entre o Banco Itaú e a XP Investimentos. E apesar desse não ser um canal de investimentos, eu acredito que tem muita coisa que nós empreendedores podemos aprender com tudo isso que aconteceu. Bom, e por que isso é importante? Uma corretora e um banco são duas coisas bem diferentes. O banco, especialmente um banco do tamanho do Itaú, é gigantesco, né? Inclusive eu estava pesquisando antes, o Itaú parece que tem mais de 100 mil funcionários, enquanto a XP Investimentos, apesar de ser uma das maiores corretoras do país, tem 2.500 funcionários. Ou seja, né, tem 2,5% da quantidade de pessoas trabalhando na operação. Então isso já dá uma dimensão, né, do tamanho do Itaú e do tamanho da XP Investimentos. Eu até diria que isso é quase como se fosse uma daquelas lutas, né, batalhas entre Davi e Golias, né? Só que tem um detalhe: o Itaú é dono de 49,9% da XP Investimentos. E se você não viu, né, o que aconteceu, eu vou compartilhar com você aqui um pouquinho então da propaganda que o Itaú fez e a resposta da XP. Então fica ligado. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. Meu assessor também está na moda. Insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. É ele. Tô me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu pra ver que não tinha risco pra ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Ganhava, é? Ainda bem que você deixou o dinheiro no Personalité. São especialistas isentos. Aprendeu? Rei de Wall Street. Em 2020, invista com Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. Que interessante, né? Se a gente for pensar numa empresa do porte do Itaú, provavelmente uma propaganda dessas, por mais que tenha 30 segundos, deve ter custado milhões de reais para ser veiculada. Não só a contratação da agência que é responsável pela propaganda, atores, enfim, toda a logística da coisa, mas também a distribuição, porque provavelmente essa propaganda seja veiculada em diferentes canais de TV, seja investido milhões de reais em anúncios na internet também, até porque não foi só a propaganda, também teve alguns posts patrocinados que também deram uma alfinetada na XP Investimentos. E aí, como eu falei para vocês, parece aquela briga assim, entre Davi e Golias, mas a resposta da XP foi muito interessante, né? Foi quase que proporcional. Eu, particularmente, não teria sabido de toda essa situação se não tivesse causado essa polêmica, né? Então esse é um elemento de marketing assim, bem interessante. Eu não saberia, né? Não teria conhecimento tanto assim do Itaú Personalité, não teria visto a relevância da XP Investimentos. A relevância eu até já conhecia, mas a relevância nesse sentido, ao ponto do Itaú ir lá e cutucar, e também eu não saberia que o Itaú tem 49,9% de participação societária na XP. E o que isso importa para você, né? Douglas está falando de briga de cachorro grande. Mais ou menos, que nem eu digo, em termos de proporção, o Itaú é infinitamente não, enfim, é calculável, mas é muito maior do que a XP, tendo inclusive participação. Então, como eu falei, parece aquela batalha entre Davi e Golias, mas biblicamente a gente sabe que Davi acabou vencendo Golias. Eu não acredito que esse vai ser o caso, né? A XP não vai dar a volta e derrotar o Itaú, mas essa ação que a XP implementou já deu muito resultado, pelo menos, né, nos canais deles eles anunciaram que até as 10 horas da manhã do dia 26, né, um dia depois da campanha do Itaú, já 15 mil pessoas tinham sacado dinheiro do Itaú e transferido para a corretora XP Investimentos. E isso mostra assim, o quanto a criatividade, né, e o pensar rápido são importantes, né? Então, se a gente for lembrar da história da Davi e Golias, Davi venceu Golias pela agilidade, pela sagacidade, pela esperteza, né? E o Golias acaba sendo mais lento, apesar de ser muito maior e muito mais forte. E isso vai ao encontro de uma coisa que eu digo para muitos dos meus clientes, que é que talvez a melhor oportunidade para você implementar mudanças, implementar coisas novas no seu negócio, na sua empresa, é justamente o momento em que você é pequeno. Porque tem um ditado que diz que é muito mais fácil você manobrar uma lancha do que manobrar um transatlântico. Então, se você é uma lancha agora, você pode fazer uma mudança rápida, não gostou do rumo, corrige o rumo, vai para outro lugar. O transatlântico não, ele definiu a rota, ele foi, e aí
se ele se arrependeu desse caminho até manobrar, fazer a volta, outras embarcações menores já podem, né, cortar a frente e estar no destino que deve estar. Então, lógico, não que seja ruim ser um transatlântico, mas nesse momento de incertezas, de um mundo altamente volátil e que todas as informações são acontecem muito rápido, né? Uma coisa que acontece lá na China impacta aqui no Brasil em questão de meses, em questão de semanas. Então, é muito importante a gente ter essa agilidade também. Essa agilidade só é possível quando nós ainda somos pequenos. Ou melhor, talvez eu tenha sido muito absoluto, né, dizendo que só é possível, mas é muito mais fácil de atingir quando nós somos pequenos. Quando nós somos grandes, para ter essa agilidade, nós precisamos ter uma estrutura de gestão completamente focada em ser ágil, senão, né, realmente o movimento é mais moroso, é mais lento. E tudo isso me leva a um segundo ponto. Você precisa ter consciência, né, da tua capacidade, da tua habilidade, do quão eficaz, do quão efetivo você pode ser. Né? Você tem que confiar, né, no teu taco, digamos assim. Né? Então, isso é muito importante para o empreendedor de maneira geral, essa confiança. E muitas vezes, em momentos como esse que nós estamos vivendo, né, de crise, de incerteza, a nossa confiança tende a baixar. Até pensando, será que eu vou existir amanhã? Então, é muito importante nós podermos olhar para nós mesmos e ver as forças que nós temos para poder enfrentar esses desafios gigantescos. E por isso que eu acho legal essa história da XP, porque a XP mesmo tendo um controle parcial pelo Itaú, mesmo assim ela foi lá e brigou, foi lá e bateu. Se de frente ou não, se vai fazer, se vai ter um impacto muito significativo na rentabilidade, no faturamento do Itaú, isso aí eu não sei, isso aí daqui a alguns meses a gente vai descobrir. Mas foi lá e aguentou, né? Foi lá e foi para cima. Isso é muito importante, né? E é uma mentalidade que nós empreendedores precisamos ter, essa mentalidade de ir para cima. Não importa se o desafio é grande, a gente precisa persistir, precisa seguir em frente. E eu falei uma palavrinha-chave agora que tem virado palavrão aqui na internet, né? Dependendo da maneira que as pessoas usam, vira palavrão, que é mentalidade, ou o famoso mindset. O fato é o seguinte, muita gente usa essa palavra mal, usa essa palavra de uma maneira como se mindset fosse um pensamento mágico que você estrala os dedos e as coisas acontecem. E não é isso. Mindset é a tua visão de mundo, né? É a maneira como você percebe o mundo. Então, isso é uma realidade, é algo que é estudado por gente muito séria. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso, Mindset, da professora, né, doutora, PhD lá, enfim, de Yale, Carol Dweck. Super recomendo ler, porque ele fala justamente sobre a questão do mindset fixo e o mindset de crescimento. Né? Mindset fixo é quando nós acreditamos, cara, o mundo é assim, ele vai ser assim e eu não posso fazer nada para mudar isso. E o mindset de crescimento o mundo é assim, eu não concordo com isso, então eu vou buscar as ferramentas, vou buscar uma maneira de ou mudar o mundo ou mudar a minha circunstância para que essa particularidade, essa peculiaridade do mundo que me incomoda possa, como que eu posso dizer? Possa ser minimizada, para que o impacto disso seja minimizado e que me incomode menos, digamos assim. Então é muito importante nós podermos desenvolver esse mindset de crescimento, acreditar que as coisas são mutáveis, acreditar que o meu potencial pode se transformar em resultado, né? Então, muitas vezes, quando o empreendedor ele perde a esperança, digamos assim, ele acaba criando uma profecia autorrealizada. Eu não acredito que eu posso mudar as coisas, então eu não vou fazer nada para mudar, então, no final das contas, eu não faço nada para mudar, e aí o resultado ruim acontece. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que é Ser Pessimista é Confortável. Vou colocar um linkzinho aqui em cima para você clicar e assistir o vídeo se você assim desejar, porque realmente eu explico que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais confortável eu me recostar aqui e dizer assim, cara, não adianta, não tem o que eu fazer mesmo, e deixar o mundo tomar conta dos meus resultados. Isso é mais confortável. Se é mais produtivo, se é melhor, se é mais gostoso, não é. Mas o fato é que é mais fácil eu ficar sem fazer nada. Eu me mexer para realmente fazer algo de diferente, acaba me tirando da minha zona de conforto. E por zona de conforto eu não me refiro a estar jogado, reclinado para trás e tá tudo maravilhoso. Isso não. O zona de conforto é quando nós estamos confortáveis com determinada situação. E quando a gente está confortável com uma determinada situação, mesmo que ela seja ruim, sair dessa zona de conforto é muito difícil. É como se fosse uma raiz que vai prendendo a gente
e aí quanto mais fixo a gente está nesse modelo de pensamento, mais difícil é de se mexer. Então, eu incentivo muito você a ler o livro Mindset da Carol Dweck e pensar dessa maneira, pensar que se tem alguma coisa que está te atacando, que está te agredindo, que está te prejudicando, entra em ação e busca uma maneira de contra-atacar. Isso me lembra uma história de um cliente que eu atendi há um tempo atrás. Eu não vou dar particularidades, obviamente, né, por motivos de sigilo profissional, mas digamos que esse cliente trabalhava num segmento que dependia muito do clima, né, se o clima era favorável ou não ao negócio dele. E naquele momento que eu atendi ele, o clima não estava favorável, ele precisava que o clima mudasse. E aí meu caro cliente, como eu posso lhe ajudar? Ele me olhava e dizia assim, o clima tem que mudar. O clima tem que mudar. Se o clima não mudar, não tem o que fazer. E eu tentei de diferentes maneiras tentar explicar, e se a gente fizesse isso? Ah, não, pois é, porque tem esse problema aqui. E se a gente fizesse aquilo? Não dá porque não sei o quê, porque não tem esse problema aqui. E se a gente fizesse aquilo outro? Ah, não dá porque não sei o quê, o problema, enfim e tal. Então, a cada solução que eu apresentava, a pessoa encontrava um problema. Muito provavelmente porque essa era uma pessoa que o mindset principal, né, o modelo mental principal era realmente o fixo, né? Então as coisas são assim, as coisas não tem como mudar. O que aconteceu? A gente acabou implementando uma estratégia de marketing, né? Ele infelizmente não investiu com a intensidade que eu acreditava que precisava ser investido. E o meu raciocínio era o seguinte: vamos tentar tirar o clima da equação. Todos os anos, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas adquirem produtos iguais aos seus, sejam os seus ou os dos seus concorrentes. O que a gente pode fazer então para que na hora da pessoa tomar a decisão ela queira comprar o teu e não o do concorrente? Então, a gente foi para essa ideia do marketing. Eu tentei mostrar para o cliente essa visão de que talvez ele devesse tentar ser a Apple do segmento dele, né? Porque, querendo ou não, mesmo o celular da Apple sendo caro, as pessoas vão lá e compram, né? O celular, né? Que estou aqui no século XIX falando de celular, o smartphone, enfim, o iPhone sendo caro, as pessoas vão lá e compram. Todos os anos a Apple tem lucro, todos os anos a Apple tem um faturamento importante, sendo todos os produtos dela muito caros. Por quê? Porque tem uma questão de exclusividade e de qualidade muito importante, e aí fideliza o cliente quer comprar cada vez mais. Então, como que a gente pode colocar isso no teu negócio? Como que a gente pode mostrar para o cliente que o teu negócio, que o teu produto tem esse valor, e aí na hora de considerar entre comprar o teu produto ou comprar o produto do concorrente, ele vai comprar o teu produto. Então a gente começou um projeto aí de investimento em marketing, enfim, e-commerce, vender para fora, mas o nosso projeto era por tempo determinado, acabou chegando o momento, né, de encerrar o projeto, e ele continuou dando, né, a continuidade dele dentro da filosofia dele, e espero que ele esteja muito bem, muito satisfeito e conseguindo conciliar essas questões climáticas, digamos assim, e adaptando, né, para a realidade digital, especialmente agora, nesse momento de crise, né? Agora, qual que é o principal ponto dessa história? Pensar como grande muitas vezes assusta as pessoas. O pequeno empreendedor muitas vezes tem medo de crescer, porque crescer dá trabalho, crescer exige que nós possamos sair da nossa zona de conforto. E aí pensando assim, sou um pequeno empreendedor, eu tenho 1, 2 funcionários, às vezes nenhum, às vezes é a minha família que trabalha comigo. Mas se eu vou crescer, eu vou precisar contratar mais gente, eu vou precisar vender para mais longe, eu vou precisar ter um canal logístico. Isso é muito complicado, deixa eu aqui do meu tamanho. E o fato é que, se nós começamos a pensar com uma mentalidade de empresa grande, agora enquanto nós somos pequenos, a probabilidade de você conseguir bolar estratégias, um plano de ação, enfim, que você possa crescer sustentavelmente ao longo do tempo. Não aquela história de crescer rápido, de sair explodindo, enfim, porque realmente isso aí acaba às vezes bagunçando. Se você tem um crescimento muito explosivo, às vezes é um pouquinho mais difícil de conseguir controlar esse crescimento de uma maneira que você consiga manter uma boa gestão da empresa. Então, se você é pequeno e quer crescer, a melhor maneira é ir implementando em escala, né, com o tamanho da tua empresa, pequenas atitudes e ações e estratégias de grandes empresas para que você vá fazendo uma gestão cada vez melhor do teu negócio. Então não se assuste
com a ideia de crescer. Apesar de ser uma ideia que parece que dá medo, né, conforme a gente vai galgando e vai crescendo, apesar das dores do crescimento, apesar do desconforto que isso gera, é um negócio que se paga, né, fazendo um trocadilho com essa história de banco, de corretora de investimento, se paga com múltiplos juros, né, lá na frente, né? Até porque tem um cara que eu gosto bastante do material, gosto bastante das ideias, que é o Flávio Augusto, e ele diz que as empresas têm 3 destinos. Ou elas são vendidas, ou elas são herdadas, ou elas são fechadas. Elas falem, elas quebram, ou elas fecham. Então, é muito importante nós podermos pensar como uma empresa grande para poder ter resultados de empresa grande, né? Lógico, conforme você vai começando, vai ser uma empresa pequena com resultados melhores do que outras pequenas empresas. Conforme for crescendo, vai ter resultados da empresa média e por aí vai. Mas é importante buscar esses resultados, porque se um dia lá na frente você quiser vender a tua empresa, é muito melhor, é muito mais fácil você vender uma empresa bem organizada, com uma boa gestão e com resultados consistentes, do que vender uma empresa no desespero porque não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo dar conta, né? E não sei, né, você que está me assistindo nesse momento, né, em que fase da vida você está, mas se você tem filhos ou não tem filhos, mas se você tiver filhos, será que os seus filhos vão querer administrar o teu negócio? Será que eles vão querer trabalhar com o teu produto ou serviço? A gente não tem como saber. O fato é que se chegar o momento deles herdarem a empresa, também é muito melhor que eles herdem uma empresa organizada para que eles simplesmente possam pegar ali o timão do navio e seguir viagem para o destino aí dos melhores lucros e resultados, para evitar justamente esse destino que muitas empresas têm todos os anos, que é fechar. Certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele like, aquele joinha, né, que ajuda esse vídeo a ir para frente, que mais pessoas descubram ele, mais pessoas possam adquirir esse conhecimento, saber dessas histórias e poder de repente tirar aquele insight, tirar aquela ideia importante que vai poder implementar no negócio. Também, se você gostou, né, e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que você vai saber em primeira mão aí quando saírem novos vídeos aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.